A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria. E a gente sempre fala com muita alegria, porque, gente, que coisa maravilhosa que é estudar o Evangelho de Jesus. Que coisa maravilhosa que é estudar o Evangelho de Jesus com a nossa doutrina espírita a ser o nosso condutor por esse labirinto que muitas vezes é o Evangelho de Jesus, é a Bíblia. E a gente às vezes não consegue sair desse labirinto. Então a doutrina espírita está aí para nos mostrar verdadeiramente o caminho e sem erros. Sem erros. Os erros que acontecem quando nós estamos trilhando esse caminho com a doutrina espírita são erros provenientes do nosso ego, que nós não queremos admitir certas coisas. Então a gente acaba errando o caminho porque nós não seguimos verdadeiramente a doutrina espírita. Mas se nós seguirmos a doutrina espírita em tudo que ela nos orienta, certamente, eu não tenho a menor dúvida, eu acho que vocês também não têm, mas certamente seguindo a doutrina espírita em todos os aspectos que ela nos orienta, nós estaremos seguindo uma trilha correta, um caminho correto. E nós seremos muito mais felizes do que somos hoje, né? Porque nós caminhamos por locais nada agradáveis. Nós fizemos muitas coisas erradas com relação aos nossos irmãos de caminhada. E agora nós temos a oportunidade de acertar, de fazer o correto. O que aconteceu ontem não importa. Já foi. O que importa é o que nós fazemos hoje, principalmente com a bagagem que nós temos já do ontem, do anteontem e etc e tal, né? Por isso o programa A Consolação de Jesus tem um objetivo de estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, das 9 às 9h55, com reprises todas as terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que você, por favor, mande seu texto, não mande áudio, mande por texto, para o WhatsApp, que é o número 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos agora então à leitura do trecho que vamos estudar no dia de hoje, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já está o trecho lido. Como disse na semana passada, são várias curas que ele fez, que ele executou. Todas, claro, tinham já o merecimento, tinham passado pela provação, pela expiação, não sabemos, né? Nós imaginamos sim que a maioria teria sido a expiação, ou seja, o pagamento de dívidas do passado, e é bom que nós abramos um parênteses aqui para dizer que a reencarnação tem o propósito da evolução do espírito. Muitas pessoas, por aí eu já ouvi
Dizem que o propósito da reencarnação é o pagamento de dívidas. Absolutamente não é isso. A doutrina espírita não diz isso. Ao contrário, a doutrina espírita nos esclarece que o propósito da reencarnação é a evolução do espírito, é o amadurecimento do espírito, é o crescimento moral do espírito e não apenas o pagamento de dívida. Pagar por pagar, nós podemos pagar e contrair novos débitos. O objetivo é pagar para aprendermos como não fazer de novo aquilo que nós fizemos e que machucou alguém, magoou alguém, feriu de alguma forma alguém. Hoje nós passamos por um problema que nós causamos no passado, passamos pela mesma coisa que nós fizemos outros passarem, para aprendermos que aquilo ali não é bom e não repetirmos, fazermos absolutamente o correto. Se eu estou levando vantagem em alguma coisa, alguém leva desvantagem. Se eu estou ferindo alguém, alguém está sendo ferido. Então eu preciso ter desvantagem, eu preciso ser ferido para aprender o valor de não ferir, não levar vantagem, não fazer com que os outros tenham realmente algo negativo da minha parte. É isso que eu quero comentar inicialmente e deixar para os meus irmãos. Aí espero que todos hoje participem do nosso programa. Henrique Parente, Leopoldo Pio, Renato Souza, Fabiana Araújo, para que nós tenhamos um rico programa. Olá, meus irmãos do programa, a Consolação de Jesus. Estamos todos aqui mais uma vez reunidos, presentes, para comentarmos mais uma importantíssima passagem do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, que o João trouxe para a gente aqui, lá no seu capítulo 8, versículos 16 e 17. E o João já traz para a gente, com seu comentário preliminar, já alguma coisa que se refere muito à reflexão que ele faz, mas que já me remeteu a uma situação importante que eu gostaria de destacar aqui como comentário, e nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, lá no seu capítulo 1 do livro 3º, que trata do título O Bem e o Mal, perguntas 629 a 646. Eu vou destacar a primeira pergunta, onde Allan Kardec indagou os espíritos assim: que definição se pode dar à moral? A moral que o João comentou pra gente aqui preliminarmente, obtendo como resposta assim o Allan Kardec: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Essa questão, de você estar passando por uma prova, por uma expiação, que é justamente a finalidade de fazer com que você se transforme dentro daquilo que está sendo colocado diante da tua oportunidade de melhoramento, que é justamente a fundamentação, conforme o João colocou muito bem, da reencarnação. Tá? A gente reencarna, os espíritos reencarnam para se melhorarem, não é tão somente para quitar débitos. Não, as coisas não funcionam desse jeito, até porque nós nascemos também para sermos felizes. É importante fazermos essa observação. Então, é um versículo, São versículos que se encaixam muito bem e a gente pode se aprofundar mais, e já fica aqui de exemplo, para que as pessoas possam se aprofundar mais a respeito do tema, e possam entender melhor a questão do bem e do mal, que o Kardec trata muito bem lá nas questões 629 a 646 do Livro dos Espíritos. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui e comentar é o seguinte: no versículo 17 nós encontramos a seguinte observação:
né? Seguinte frase: tomou nossas enfermidades e carregou as doenças. Muito bem. Isso vai de encontro ao quê? Isso vai de encontro ao passe. Obviamente que nós precisamos observar que para que se obtenha êxito, né, nesse trabalho de passe, o ser, né, o espírito, ou o encarnado no caso também, e a doutrina espírita explica isso muito bem, precisa estar receptivo a ele e precisa começar a partir daquele trabalho de passe, o seu trabalho de mudança, o seu trabalho de renovação, e estar recebendo. Claro, sem dúvida você vai obter os resultados que necessita obter. Lembrando sempre, e abrindo um parêntese aqui que é importante, que jamais deveremos abandonar o tratamento convencional que dizemos, né? E que se refere ao tratamento material, sim, mas o tratamento espiritual é super, hiper importante, deve ser feito também concomitantemente com o tratamento com o médico da terra, em se tratando de qualquer situação, tá? Mas é importante a gente lembrar, conforme o João colocou, que é óbvio que Jesus sabia que se findava ali um período de prova, de expiação, de todos esses as quais nós temos as passagens em que o Cristo operou, né, essas curas, tá? E que nós vamos encontrar num comentário também super importante no livro Emmanuel comentando o Evangelho de Mateus, tá? Então ele diz lá, e ele traz um texto que foi publicado no Clarim, né? Capítulo O Passe, tá? Onde ele diz assim, eu vou trazer apenas 2 parágrafos para a gente poder entender que quando Jesus tomou nossas enfermidades e carregou as doenças, ele procedeu o quê? Um passe. E o passe se procede de várias formas diferentes. Num olhar, né? Sobrepondo as mãos, enfim, tá? De várias formas, e a doutrina espírita esclarece isso muito bem pra gente. E ele diz assim nesses 2 primeiros parágrafos, comentando esse versículo do Evangelho de Jesus segundo Mateus, dizendo assim: meu amigo, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro bem cede de si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, em enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Então é isso que a gente precisa fazer. Precisamos estar receptivos, precisamos começar a partir dali nosso trabalho de mudança, não é? Entendermos que o que eu quero? Eu quero melhorar ou eu quero me curar? Eu mesmo posso dar fim a essa prova, posso dar fim, né, a essa ou aquela expiação a partir do momento em que eu me coloco nessa posição de mudança e de querer, sim, a partir daquele momento, internalizar em mim todo o ensinamento e modificando a minha forma de caminhar, não mudando o caminho, mas mudando a minha forma de caminhar. Queridos amigos, participantes do programa e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que alegria estarmos aqui novamente. Como disse o Renato, que versículos tão importantes que nos fazem, né, e nos convidam, né, a pensar e repensar a respeito da vida e dessas circunstâncias que envolvem todo o processo evolutivo. Nossa, quanto ensinamento tem no Evangelho. E lembrando também o João no início do programa, falando a respeito da importância da presença do Espiritismo, que nos facilita, né, constrói uma forma diferente de ver a vida, facilitando a gente entender a Bíblia e o Evangelho de maneira mais objetiva, porque as palavras muitas vezes elas estavam vinculadas a expressões e a sentidos que hoje muitas vezes nos faltam, né, uma compreensão mais profunda. Mas não era a intenção de Jesus confundir, é claro, mas é dizer algo de uma maneira que ela pudesse permanecer com o tempo
E à medida que fôssemos amadurecendo ou adquirindo, né, mesmo de forma externa, o auxílio de alguém ou de um conteúdo doutrinário como esse, que o Espiritismo nos faculta, é essa oportunidade de entendermos melhor as questões que envolvem, né, os assuntos que os evangelhos e a Bíblia trazem para nós. Esse de hoje, mais uma vez, vinculados aí às curas que Jesus promovia, e a sua função, né, uma das suas funções no mundo era tornar possível a compreensão de que somos capazes de buscarmos a compreensão dessas curas e de desenvolvermos em nós a capacidade de curarmos também a si próprios e as pessoas. Ainda não chegamos nesse ponto, desenvolvendo em toda a população essa força moral, essas condições, mas nos encaminhamos no futuro para essas circunstâncias, sim. Primeiro, através do desenvolvimento das ciências, encontrando os medicamentos mais adequados, as técnicas mais adequadas para que pudéssemos desenvolver uma saúde melhor em todos os sentidos, né? Então, vamos devagarzinho. E aqui, como os nossos irmãos tocaram no ponto a respeito da importância da reencarnação, né, e a respeito da confusão que as pessoas fazem, muitas fazem, né, não todas, em relação ao objetivo da reencarnação. Eu concordo com os meus irmãos a esse respeito também, que a reencarnação ela tem o objetivo de promover amadurecimento, crescimento, e não necessariamente para pagar débitos. E isso é uma consequência, isso acontece, mas o objetivo primordial da reencarnação é desenvolver em nós as capacidades, despertar em nós a consciência da nossa natureza divina, e com isso o amadurecimento em todos os sentidos. Mas pegando aí esse gancho, eu me lembrava que na crença dos hebreus, porque os hebreus sempre acreditaram na reencarnação, isso faz parte da cultura dos hebreus, dos judeus, principalmente os fariseus, né? Então, eu lembrei do Flávio Josefo, que escreveu uma obra, que o Flávio Josefo, é importante lembrar que ele nasceu no ano 34 e desencarnou no ano 103 da era cristã. Nasceu lá na Judéia, depois foi porque ele lutou contra os romanos, mas era de família nobre, e acabou sendo levado para um exílio em Roma. E lá ele escreveu essa obra, né, a História dos Hebreus, Bellum Judaico, e ali o Flávio Josefo expõe abertamente a crença dos judeus, dos hebreus da época, na reencarnação. Então, eles dizem que as almas, algumas ficam retidas na vida espiritual e outras voltam a esta. E, basicamente, eles criam que essa alma que volta, ela estava com um propósito de reparar erros, né, e como se fosse pagar débitos, coisas assim. Então, essa crença ela vem já há tempos envolvendo a nossa né, a humanidade, aqueles que envereda pelo caminho da compreensão, de entender que a reencarnação é uma lei de Deus, é uma lei da vida. Não é um acontecimento fortuito, acontece com todos nós, todas as pessoas, acreditando ou não. É que chegando aqui a gente esquece, mas vai um dia lembrar plenamente de todas essas coisas. Então é confundido por nós essa questão, sim, da reencarnação como um movimento de pagar dívidas, débitos. Não, o objetivo é promover a evolução. As almas que, segundo os hebreus citam, né, o Flávio Josefo cita, ficam retidas, simbolizando aqueles que permanecem na vida espiritual, são aqueles que já se libertaram, alcançaram uma evolução maior e não têm, às vezes, tanta necessidade de mergulhar na carne, como a grande maioria de todos nós. Eles conseguem permanecer mais tempo na vida espiritual porque já desenvolveram, adquiriram conhecimento tais, vão encarnar, às vezes, em outros mundos mais evoluídos, é claro, mas também permaneceram um período maior na vida espiritual e ali desenvolvendo outros aspectos. E depois vão, claro, reencarnar novamente até alcançarem nesse estado de viver exclusivamente a vida espiritual. Então, aí já são outras circunstâncias. Mas a maioria de nós volta ao mundo para poder despertar isso aí. E necessitamos de uma orientação, de um apoio, de um amparo, como esse que Jesus nos dá, nesses versículos aqui que falam, né, das pessoas que foram curadas
em relação à influência espiritual negativa, onde é chamado de endemoninhados. O profeta Isaías, como cita o final do versículo 17, diz aqui: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso está no capítulo 53, versículo 4 do livro de Isaías. Faz uma referência à vinda de Jesus, aquele que não tinha parecença nem formosura, e coisas belíssimas ali que o Isaías fala a respeito desse capítulo e versículo. O Isaías é chamado simbolicamente de o quinto evangelista. Então, essa referência das curas, elas fazem muito parte da presença de Jesus junto às nossas necessidades. Nós precisamos desse amparo, desse apoio, mas também precisamos perceber que nós temos a capacidade de construirmos uma vida mais saudável e nos ligarmos àquilo que propõe o nosso Pai a respeito da vida espiritual. Como Jesus disse a Pedro: aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. E por aí vai, nessas nossas relações, por conta das dificuldades humanas. E aí que o Espiritismo entra, que vem facilitar o nosso entendimento a respeito das influências espirituais negativas e da necessidade de nós nos aproximarmos desses potenciais superiores, para que o mal possa afastar-se de nós. Em realidade, somos nós que, ao buscarmos isso, nos afastamos das influências espirituais negativas. Nos aproximamos dos espíritos superiores, mesmo às vezes ainda tendo muito que desenvolver e aprimorar em nós, mas quando, através da nossa fé, isso se torna sincero, de verdade, e nossa busca constante em superarmos essa natureza inferior, nos aproximamos pelas nossas atitudes e pelos nossos sentimentos desses seres superiores, dessa condição superior. E aí nos afastamos do mal, nos curamos muitas vezes das doenças e todas essas influências que envolvem as nossas vidas. Nós vamos ouvir os nossos irmãos ainda comentando a respeito desses versículos, desses assuntos que sempre nos envolvem nessa atmosfera de prazer, de grande prazer e alegria. Muito bem, Renato, Henrique. Renato aí frisando mais a questão do passe, muito interessante, porque o passe é a transfusão de energias. Comparando, quando as pessoas podem receber a transfusão de sangue, por exemplo, porque está precisando daquele sangue. O passe é exatamente a transfusão, só que de energias. E quando nós pensamos em nós aqui, na nossa mediunidade, transmitindo essas energias, esses fluidos para os nossos irmãos, claro, com a ajuda dos irmãos da espiritualidade, é uma coisa. Agora, quando pensamos na transfusão de energia por Jesus, aí é outra coisa absolutamente difícil da gente até comentar, porque foge totalmente à nossa compreensão. A gente tem uma pálida ideia do que é receber uma transfusão energética de Jesus, um passe de Jesus. É praticamente impossível a gente, neste momento da nossa evolução, poder compreender como é que se dá e o efeito que causa em nós. E aí entendemos também a palavra do nosso Henrique Parente, quando fala de que nós, ao nos melhorarmos moralmente, nós vamos nos aproximando de espíritos superiores. E é esse o objetivo a cada dia da nossa vida. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas não sem antes lembrarmos do nosso WhatsApp, 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos então fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós de volta com o programa A Consolação de Jesus,
que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã até às 9h55 e reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. O programa A Consolação de Jesus tem o objetivo do estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E se quiser entrar em contato conosco, basta mandar uma mensagem de texto para o WhatsApp 21 98459 3950. 21 98459 3950. Mas vamos então retomar o nosso estudo de hoje e convido aí o Leopoldo Pio para falar a respeito do assunto, para nos dar a sua opinião, para nos dar o seu esclarecimento à luz da doutrina espírita. Leopoldo. É muito bom poder ouvir o Henrique, ouvir o João, fazendo como sempre a sua introdução, o Renato também, porque cada comentário de cada um dos irmãos acaba fazendo com que a gente se lembre ou de alguma experiência nossa, do nosso cotidiano, das nossas dificuldades e também das nossas pequenas conquistas, mas também nos faz lembrar de alguns dos ensinamentos mais específicos que o Espiritismo nos dá. E hoje nós estamos falando aqui, mesmo que indiretamente, da razão pela qual nós precisamos reencarnar até que a gente se aperfeiçoe, até que a gente chegue nesse plano ideal em que nós não precisaremos mais espiar nada, porque já aprendemos tudo o que deveríamos aprender. E, ao mesmo tempo, é importante que nós tenhamos a consciência de que Jesus nos ampara, Jesus nos cura, mas que a grande responsabilidade pelo nosso aperfeiçoamento, ou seja, pela cura espiritual que nos é dada pela encarnação, basicamente essa responsabilidade é nossa. E é claro que quando nós nos ajudamos, fica muito mais fácil que a espiritualidade possa nos ajudar. Inclusive, por aquilo que nós já lemos do Espiritismo, não só da codificação de Kardec, mas também da obra de Hermínio Miranda, de André Luiz, entre outros grandes espíritas encarnados ou desencarnados, nós sabemos que se não tivermos a disposição de nos avaliar, de pensarmos de uma forma diferente, de fazermos a crítica necessária às nossas imperfeições, a espiritualidade pode fazer tudo por nós que a nossa evolução não vai ocorrer. Então, quando eu ouço, por exemplo, o Henrique falar da importância de nós nos curarmos e também de contribuirmos para a cura dos nossos irmãos, isso me faz pensar num texto de André Luiz, que está no livro Coragem, em que se chama Ajuda-te Hoje. Então eu aproveito esse tempo que eu tenho para fazer uma citação aqui do texto praticamente inteiro, porque de certa forma ele sintetiza muito daquilo que o Henrique colocou e também que o Renato trouxe para a gente debater aqui. André Luiz diz o seguinte: sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremo-nos assim de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Ou seja, André Luiz deixa claro como é importante que a gente tenha atenção ao nosso presente, que a gente aproveite as oportunidades, as condições sociais, as nossas relações pessoais, as nossas relações interpessoais, para que a gente possa resolver os problemas que nós mesmos construímos para nós no passado. Que, a partir dessa reparação do passado, nós possamos ter um futuro a construir. E aí, André Luiz, com a sua didática impressionante, vai contrastando o que nós éramos no passado e aquilo que nós devemos
produzir, construir para nós mesmos no presente. Diz ele, por exemplo, ontem a perturbação, hoje o equilíbrio. Ontem a ostentação, hoje o anonimato. Ontem a incompreensão, hoje o entendimento. Ontem o desperdício, hoje a parcimônia. Ontem a ociosidade, ou seja, a preguiça. Hoje a diligência, ou seja, a disciplina voltada para o trabalho. Ontem o arrependimento, hoje a reconstrução. Ontem a violência, hoje a harmonia. Ontem o ódio, hoje o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos, ajuda-te que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando: ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre. Maravilha, Léo. Boa lembrança do nosso André Luiz, que faz referência exatamente a essa necessidade que nós temos de nos ajudar. Eu tenho uma colocação que sempre faço, que é nós podemos ter a ajuda de qualquer pessoa, seja uma pessoa comum, digamos assim, no sentido mediúnico da palavra, seja um médium de cura. Nós podemos ter a ajuda de qualquer pessoa, inclusive dos médicos terrenos, mas o único que tem a capacidade de se curar, de nos curar, somos nós mesmos. E nós vamos ter a ajuda da espiritualidade, nós vamos ter a ajuda de Jesus, de Deus, mas se nós simplesmente jogarmos para dentro de nós os pensamentos de doenças, nós não vamos conseguir nos curar. Nós temos que estarmos o tempo todo vibrando no diapasão da saúde mental, da saúde física, da saúde espiritual. Senão, não acontece. Vamos ouvir a nossa Fabiana. E aí, Fabi, o que nós temos hoje para falar para os nossos irmãos que estão acompanhando o programa A Consolação de Jesus? Bom, meus irmãos, nesse trecho do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, a chegada de Jesus ali naquela tarde, eles trouxeram muitos, né? Nesse relato aí, eles dizem que trouxeram muitas pessoas até Jesus, né? Que ele expeliu os demônios, entre aspas, que nós sabemos que esses demônios não são demônios, né? Propriamente dito, é uma tradução. E muitos deles foram aliviados porque sofriam a influência de irmãos que não estavam muito bem esclarecidos, precisando também de ajuda. E Jesus os libertou dessa influência e também curou os outros que estavam doentes. Então, nesse relato nós temos dois tipos de cura, né? A cura da doença física e a cura pela obsessão que eles estavam sofrendo naquele momento. Então, Jesus trabalhou muito em prol de restaurar vidas. Ele ainda trabalha para nos restaurar, nos reestabelecer, para que possamos viver nossa essência, que é a essência divina. E aqui no versículo 17, diz que tudo que fez, né, que Jesus fez, foi para cumprir o que o profeta Isaías disse. E aqui eu quero ler para os irmãos em Isaías, no capítulo 53, os versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Inclusive eu recomendo que os nossos irmãos leiam o capítulo 53 todo de Isaías, que é com calma, para poder ler o início, do início, meio até o fim. E mais uma vez Jesus dando sinais que ele era aquele que os profetas anunciaram, porque Isaías viveu entre 765 a.C. e 681 a.C., mais ou menos 700 anos de Jesus encarnar. E em Isaías capítulo 9 também temos essa profecia a respeito do nascimento de Jesus. Aqui no capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse foi o anúncio de Isaías para o nascimento de Jesus, mais ou menos 700 antes de Jesus encarnar. Como o nome do programa diz, Jesus é o nosso consolo, nosso consolador. Jesus veio cumprir a lei através do amor. Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Com Ele em nossas vidas, meus irmãos, venceremos qualquer desafio, porque Ele já levou sobre si, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e carregou nossas doenças. Portanto, devemos fazer aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensina, através da sua palavra, através das suas revelações através dos tempos, com Kardec, e todas as outras leituras que nos aproximam de Jesus, para que possamos estar alinhados com a sua vontade, para que sejamos curados das nossas mazelas, nosso espírito, deixando para trás todo o peso e o peso desnecessário que a gente carrega nas nossas emoções e pensamentos. Não porque não vamos adoecer, como já falamos em outros programas, não porque não vamos passar por dificuldades, mas é que passaremos com a certeza que tudo contribui para o nosso crescimento e nossa evolução. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Aí está a participação também da Fabiana, nos trazendo a sua visão. É bom que se relembre, que a Fabiana foi muitos anos protestante e ela tem uma visão muito interessante aí a respeito da Bíblia, a respeito das passagens do Antigo Testamento, e é bom porque enriquece muito o nosso trabalho, o nosso estudo, não é? Nós temos aqui alguns recadinhos, mas eu queria dizer que pela primeira vez nós tivemos um programa reprisado, no sábado mesmo, desse programa, dessa sequência de programas A Consolação de Jesus. Eu tive que fazer uma viagem de 2 semanas, e infelizmente eu não conseguia gravar o programa. A gente sempre grava uma semana antes, na semana anterior, melhor dizendo, do programa que vai ao ar. Todo sábado a gente tem um programa inédito, e só que dessa vez não deu para fazer o programa inédito, tivemos que reprisar o programa anterior. Nós reprisamos inclusive exatamente o programa do sábado anterior, porque como o nosso programa é em sequência, é bom que nós tenhamos aí a frisar bem, para que o estudo seja um estudo sequencial, Então pedimos desculpa por isso. Infelizmente, às vezes não dá para fazermos um programa inédito, e espero que não aconteça, mas se acontecer você já sabe, É culpa do João, não é culpa de mais ninguém, é culpa do João,
que não conseguiu fazer a gravação a tempo. Mas temos aqui alguns recadinhos. Aqui o Alcinei, nosso irmão Alcinei, dizendo aí, terça-feira, 28 de junho, restam 186 dias para o final do ano. A luz sempre representa algo positivo, simboliza transformação, positividade, esperança e gratidão. É isso aí, meu irmão. E ele está sempre ligadinho aqui, falou que nos viu no evento da rádio, onde encontrar os eventos, as fotos dos eventos, e aí a gente sempre pede para entrar no site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital, para que possam acessar as fotos, a tudo que for relacionado também a eventos, tá ok? Um abraço, meu irmão Alcinei. A nossa irmã Sandra, ela mandou uma mensagem, mas apagou, então não deu para ver, Sandra, o que você quis mandar para nós. Mas manda seu recadinho. É muito importante nós termos aqui os recadinhos de vocês. A nossa irmã Sheila, a nossa irmã ouvinte Sheila, bom dia, ótimo programa. Eu escuto tomando meu café, muito bom. Comigo aconteceu a mesma transição do protestantismo para a doutrina espírita, como colocou a irmã Fabiana, e não saí mais dessa doutrina tão acolhedora. Recreio, a música que toca no final, quando faz a prece, é maravilhosa, nos eleva e nos leva a orarmos numa vibração dos anjos. Obrigada. Ô Sheila, nós é que agradecemos o carinho de você estar aqui e todos os demais irmãos junto conosco nessa programação que é tão importante para cada um de nós. Mandar um abraço também para Marinalva, nossa irmã Marinalva, para Ana Maria Ramos, que está sempre juntinho aí da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês, Luciana Bitana, a Liana Florentino, enfim, a Célia Regina, lá do interior de São Paulo, Itapira também, Rosimar, nossa irmã Rosimar também, ligadinha na Rádio Rio de Janeiro, no programa Consolação de Jesus. Enfim, são vários irmãos que estão conosco, graças a Deus, estão fazendo programa conosco, não é? É por isso que nós agradecemos muito a cada um de vocês. Queremos agora passar para vocês o tema da semana que vem. Semana que vem, exigências da vocação apostólica. É o tema que é colocado lá na Bíblia de Jerusalém. Está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. É um tema, mais um tema interessantíssimo, como todos são, e a gente espera que cada um de vocês possam fazer parte desse estudo conosco no próximo sábado, com reprise na outra terça-feira. Então, sábados, 9 horas da manhã, nosso encontro semanal, com as reprises de terças-feiras às 16h30. Nós vamos agora nos preparar para a nossa prece final, porque é um momento, apesar de ser no sábado de manhã ou na terça-feira no final da tarde, todo momento é um momento interessante, bom e importante para orarmos. Então, vamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Senhor, quantas vezes cada um de nós, já pediu a Ti que curasse o corpo físico? Quantas vezes nós já choramos, Senhor, implorando a cura para o corpo físico? Mas quão poucas vezes, Senhor, nós pedimos para que nos ajudasse a nos curar moralmente. E nós, quando estamos de frente para uma situação em que podemos falhar moralmente, infelizmente, Senhor, nós, como aquela expressão, varremos para baixo do tapete. Senhor,
O que mais precisamos nesse momento é realmente termos força, mas a força que vem de Ti, Jesus, para que possamos não mais varrer para baixo do tapete as questões morais que temos que resolver dentro de nós. Não mais empurrarmos com a barriga, não mais adiarmos essas questões que são fundamentais. Quando nós estivermos curados moralmente falando, nós certamente não teremos mais doenças físicas. Se a cura do corpo físico é tão importante para nós, mestre, então por que não curamos a nós mesmos, espíritos, a nós moralmente falando, para que não sejamos mais doentes? Ajuda-nos, Senhor, a superar esse egoísmo, essa vaidade, essa prepotência que nós temos. Ajuda-nos a realmente perceber o quanto nós precisamos de ajuda, da Tua ajuda, Senhor Jesus, da Tua ajuda, do Teu amor. Que nós possamos perceber em Ti, Jesus, a via correta para perseguirmos esta cura moral que vai também curar o físico. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor, seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta.